Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa sexta-feira, calorento, mas que já teve chuva na cidade de Marília. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, principalmente relacionados ao Alves Celeste. Afinal de contas, hoje também é uma data especial para a história do Marília Atlético Clube, mais precisamente do Maquinho. Ao meu lado, o Jorge Luiz fala também a esse respeito. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Hoje é uma data muito importante para a história do Marília Atlético Clube, até porque no dia de hoje, 18 de janeiro, há 40 anos, o Marília eliminava o Juventus da Moca na semifinal da Copa São Paulo e se classificava para a decisão contra o Fluminense, que aconteceu no dia 20, que esse ano será num domingo. Então, até um programa hoje especial para homenagear aqueles jogadores que fizeram parte da história do Marília Atlético Clube. A gente trouxe aqui em nossos estúdios o ex-goleiro, o goleiro da época, Luiz Andrade, para contar um pouco daquele momento, não só do jogo contra o Juventus, mas da final contra o Fluminense, para a gente relembrar um pouco da Copa São Paulo. Temos fotos da época também, as imagens dos gols da partida, da vitória do Maquinho sobre o Fluminense pelo placar de 2-1. Então, um programa muito especial para aquele que está em casa ou está acompanhando a gente via redes sociais, poder saber, para aqueles que não conhecem, saber um pouco mais dessa história do Marília, esse título tão importante para a história do Alves Celeste, de uma geração fantástica que abriu as portas para o Marília se tornar um clube gigante no futebol brasileiro. Maravilha. Primeiro agradecer ao Luiz Andrade, nosso parceiro Tião, amigo aí de muitos anos, de longa data. Se o Maquinho está completando 40 anos, o Luiz Andrade já cansou de tomar gol há muito mais de 40 anos meus. Então, mais precisamente, dá para falar muito desse assunto. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. É uma data especial para você em relação a essa copinha, Luiz? Não resta dúvida. Eu acho que para todos que estiveram presentes naquele dia, dentro de campo, fora de campo, os torcedores que participaram, talvez indiretamente, torcendo aqui de Marília, acho que isso marcou na história do Marília e eu fico muito feliz de ter participado dela e principalmente com a grande conquista que acho que eternizou na história do Alves Celeste. Ok. Bom, Luiz, vamos relembrar um pouquinho dessa conquista da Taça São Paulo. Primeiro, para quem não sabe, o Marília disputou a competição por ter sido campeão paulista do interior. Conta um pouquinho dessa história que antecedeu a disputa da Copinha, Luiz. Vocês venceram, se eu não me engano, a Ponte Preta, é isso? Conta um pouco desse título do Paulista do Interior que deu essa vaga para disputar pela primeira vez a Copa São Paulo Júnior. O Campeonato Paulista, ele dividia em dois grupos, que era o grupo do interior, e o grupo da capital, mais o Santos, Ponte Preta, Guarani, e nós aqui do interior, Marília, América, Ferroviária, 15 de Jaú, os times daqui. E nós disputamos este campeonato e eu me lembro bem que faltavam, naquele tempo, a vitória era 2 pontos, o empate 1 ponto. Não é como é hoje a vitória 3 pontos. E nós estávamos assim com 16 pontos e faltavam 3 jogos para a gente. E o América, ele já tinha 21 pontos, só que faltava um jogo só. E esse jogo do América era contra nós. E nós vimos aí a possibilidade de a gente terminar na frente do América, e o América no momento era o líder do campeonato. E se a gente terminasse com umas 3 vitórias, inclusive contra o América, a gente conseguiria o título do interior, que era pontos corridos na época. E nós fomos até Jaú, e um jogo difícil, um calor muito grande, o campo do 15 de Jaú era um campo com as dimensões muito grandes,
Mas nosso time sempre teve uma preparação física muito boa. E nós ganhamos, né, do 15 de Jaú, lá dentro de Jaú, de 3-2, um jogo difícil. A gente estava ganhando de 2-0, 15 de Jaú empatou e a gente acabou fazendo o terceiro gol e conquistamos aí a nossa primeira vitória, né, na reta final do campeonato. Aí a gente ia receber o América aqui, né, um jogo que seria decisivo para a gente e para o América, né, porque o América já tinha 21 pontos. Se ele empata com a gente aqui, a gente não conseguia mais alcançar. E nós acabamos ganhando do América aqui de 1-0, rapaz. Um jogo muito disputado, o time do América muito bom. E faltava então o jogo, e o América, né, nesse jogo aqui, Marília encerrava a sua participação. E nós tínhamos o jogo lá em Araraquara ainda contra a Ferroviária. E fomos para Araraquara para decidir, no caso, o título, né, da chave do interior. E nós começamos o jogo, rapaz, e a Ferroviária acabou fazendo 1-0. E nosso time foi, conseguimos empatar. E no final do segundo tempo nós acabamos fazendo 2-1 e conquistamos o título do interior, que nos deu direito de participar da Copa São Paulo, que naquela época não existia esse negócio de convite, quem quisesse jogar era só se inscrever, né, como é hoje, que foi essa Copa São Paulo que está acontecendo, acho que é 128 equipes, me parece. E naquela época eram 16 equipes, né? Então você teria que conquistar. É claro que os grandes eram convidados, naturalmente, né? Eu acho que por mérito também, pelo investimento que eles realizam, por tudo que eles representam, é justo. Mas os times assim de menor porte tinham que conquistar, como o Brasília conquistou também, o Marília conquistou aqui o direito, né? E a gente acabou fazendo a final, porque aí jogava o campeão do interior contra o campeão da capital. E o campeão da capital era a Ponte Preta, que era uma equipe que tinha atropelado todo mundo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. E é uma equipe muito forte, com vários jogadores da seleção brasileira. E nós acabamos perdendo aqui de 1-0. Aí nós fomos jogar em Campinas. E naquele tempo os jogos eram preliminares, né? E nós fomos fazer uma preliminar. Imagina só, Ponte Preta e Corinthians era a final dentro de Campinas, a preliminar de Ponte Preta e Corinthians. Nossa, o campo, antes de começar o nosso jogo, o campo já estava lotado. Moisés Lucarelli estava entupido de gente. E nós entramos em campo, aquela torcida empurrando a Ponte Preta, que também é uma torcida muito vibrante, muito apaixonada pelo seu clube. E olha, eu vou falar para você, rapaz, uma coisa que pouca gente sabe. 1 minuto e 20 de jogo, estava 2-0 Ponte Preta. 1 minuto e 20? 1 minuto e 20 de jogo. 2-0. Soltaram a bola, eles foram 0 gol, nós pusemos lá, soltamos a bola, eles roubaram, fizeram 2-0. Aquilo, o estádio bem abaixo. E nós acabamos perdendo lá de 2-0. Só que eles cometeram uma irregularidade, puseram um jogador que estava suspenso e acabaram perdendo os pontos desse jogo. Então teve uma terceira partida. E nós fomos disputar essa terceira partida em Jaú, que tinha que ser um campo neutro, né? Nós já tínhamos jogado aqui. Até no jogo aqui contra a Ponte Preta, o Oswaldo, aquele meia que chegou a jogar até no Grêmio, ele acabou quebrando o meu nariz. Os 10 minutos do primeiro tempo eu joguei o resto do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com o nariz quebrado, sangrando, cheio de algodão. Parecia um defuntão lá dentro do gol, né? Cheio de algodão no nariz, mas acabei jogando. E em Jaú nós perdemos novamente, rapaz, para a Ponte Preta, né? A Ponte Preta ganhou os 3 jogos nossos, mas era uma equipe muito forte, né? E a gente acabou indo para Taça São Paulo, e aí a sequência foi maravilhosa e nós acabamos conquistando o título. Você falou que foram 16 equipes apenas naquela ocasião. E o Marília conquistou esse direito de estar entre essas 16. Além de MAC e Brasília, você lembra de outra equipe assim de menor expressão? Rapaz, eu acho que teve o Juventus da Moca também. Juventus, né? O Juventus também participou. Mas normalmente... Não era com muitas equipes de outros estados, viu, Ronaldo? Eu até tinha a composição dos outros grupos. Era formado basicamente pelos grandes clubes. Era um ou outro time, tanto que o grupo do Marília tinha 2 grandes, né? Atlético Mineiro e Corinthians na primeira fase. Isso. Era MAC, Atlético Mineiro e o Brasília. Isso. Né? E o Corinthians.
Teve um grupo, o grupo em que o Marília até pegou um chaveamento a partir das quartas de final, que tinha Cruzeiro e Palmeiras, Juventus da Moca e tinha mais uma equipe. Então, eram pelo menos 2 ou 3 grandes em cada chave na ocasião. E o Marília, naquela primeira fase, né, o Luiz, empatou com o Atlético Mineiro na estreia, 1-1. Depois ganhando do Corinthians. Venceu o Corinthians por 1-0 e depois venceu o Brasília por 2-1. E na ocasião, a Taça São Paulo era realizada só na capital ou ali nas cidades próximas, né? Não era que nem hoje, que é praticamente no estado todo, né, Luiz? E aquela primeira fase acabou sendo muito marcante, porque o Marília, que era um time do interior, desconhecido, acabou ficando em primeiro lugar num grupo em que já tinha o Corinthians, que tinha, naquela época, né, a Taça São Paulo começou em 1970. Então, naquela época, já eram 9 edições realizadas. O Corinthians já era bicampeão da Copinha. O Fluminense, que o Marília venceu na ocasião, era tricampeão. Então, quer dizer, o MAC pegou um grupo, já que tinha o Corinthians, que era bicampeão, venceu por 1-0 e empatando com o Atlético Mineiro. Você acha que daquele momento em diante, ô Luiz, aquela classificação em primeiro lugar num grupo tão complicado em que o Corinthians ficou em segundo, dali em diante vocês imaginavam que realmente pudessem surpreender, levar o título da Copinha? Assim, o nosso time é um time que teve uma formação assim, de longo tempo, né? Então, a sucessão de um jogador para a equipe de cima e a substituição desse jogador na equipe sub-20 era um processo natural que acontecia dentro do Marília. Então, os jogadores, por exemplo, quando eu fui jogar o primeiro jogo pelo sub-20 do Marília, eu já estava treinando há muito tempo junto com eles. Então a gente adquiriu uma amizade muito grande, uma confiança muito grande. E nós nos preparamos muito bem, né? Na época, até o professor Bebeto, que era um preparador físico de renome, que depois trabalhou muito tempo. Bebeto, depois, não é Bebeto de Freitas, não. Bebeto Freitas, não. Aí depois ele trabalhou na Ponte, depois ele foi para o São Paulo, Vasco, Seleção Brasileira. Né? E ele era auxiliar do Paulinho de Almeida. Ele acabou, rapaz, ficando as férias dele aqui em Marília para treinar o nosso time. Então nós fizemos uma preparação assim muito forte. E isso nos ajudou muito, né? Então isso fez com que a gente suportava a carga da categoria, né, dos times grandes. Então a gente superava muito na força, na vontade, na amizade, naquela determinação que a gente tinha. E nós, pelo longo tempo de convivência, a amizade era muito grande. E isso fazia muita diferença dentro de campo. Um se doía pelo outro, um cobrava do outro, não tinha esse milindre, né, de você. Às vezes, você acaba até xingando o companheiro, o cara já se milindra, mas não fala mais comigo, não é assim. Não, um xingava, o outro rebatia, assim ia. Só que a gente foi conquistando. E a partir desse momento que nós fomos para a Copa São Paulo, o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro era a loteria esportiva. Né? Então a gente carregava essa responsabilidade também. Então nunca uma equipe sub-20 do Marília teve uma loteria esportiva na época, né? Que eram 13 jogos. E nós acabamos empatando com o Atlético Mineiro, depois de estar perdendo de 1-0. E quando nós ganhamos do Corinthians, e aconteceu um fato também. Peraí, você vai contar esse fato daqui a pouco, Tião. Depois do intervalo, a gente está chegando no fim do bloco. Você vai contar esse fato. Só o Mauro Belotti está falando assim: Luiz Andrade, Leão da Montanha, garoto propaganda da Grecim 2000. Essa é lenda. Abraço, tá mandando abraço para você, viu, Tião? Abraço. Depois do intervalo comercial, e ele vai contar essa novidade contra o Corinthians já. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. De volta com o programa Com a Bola Toda. Quando eu falo sempre aí do artilheiro, Jorge, a prova viva vai estar aqui agora. O Tião, né? A gente chamava o Tião, Luiz Andrade, com intimidade. Ele jogava no time do Carlão, do Carlos Búlio Fonseca. Sim. O Liberdade? Não, Independente. Liberdade era do João de Deus. João de Deus, é. Cansou de perder do 8º quarteirão nosso, hein, Tião? Cansou de tomar coco, hein? Vocês só tiveram coragem de disputar um campeonato, pô. E fomos campeões. Então, mas o time chuva de uma tempestade só. É igual o Jabuticaba, só dá uma vez no ano, como que é a história. Então, você viu, disputou um e foi campeão. E em cima do Maquinho, foi o primeiro título que o Maquinho perdeu no Abreuzão, viu, Jorge? Tá? Só para se ter uma ideia aí. Tião, você parou na história do Corinthians, que aconteceu um fato. Sinceramente, eu não lembrava desse fato aí. O que aconteceu nesse jogo aí, na vitória, né, sobre o Corinthians por 1-0? Por 1-0, isso. Nós estávamos ganhando de 1-0 o jogo. Um gol de pênalti, o Fernando tinha feito o gol. Nosso lateral direito. E aí, naquele tempo, o tempo era 40-40, não era 45 como é hoje. Hoje 40-40 é nos jogos regionais, né? Jogos abertos. Não, jogos abertos também, E o juiz se confundiu, cara, com o cronômetro e terminou o jogo com 30 minutos. Nossa, para nós foi bom, né? Ganhando do Corinthians. Isso no primeiro tempo. Isso, no primeiro tempo. Foi no campo do Juventus, lá na Moca.
Mano, aquilo, o campo estava entupido de corintiano, entupido de gente. Então você imagina, a gente ganhando do Corinthians lá dentro, a pressão que nós estávamos sofrendo, e o juiz terminar 10 minutos antes, nossa, correndo pro vestiário, você fala, entra aqui, fica quieto, falta 10 minutos ainda, o juiz já terminou, o problema é dele, não sei o quê. Rapaz, não tinha nem tomado água direito, veio um representante lá para vocês voltarem, para jogar mais 10 minutos, para depois continuar o intervalo. Puta, tivemos que voltar lá, jogar mais 10 minutos, para depois a gente vir para o intervalo. Ô Luiz, e conta eu já ouvi essa história sua, mas acho que é muito legal para o telespectador também conhecer um pouco, né? Na chegada da delegação de Marília até São Paulo, né? Porque foi a última delegação a chegar no estádio Paulo Machado de Carvalho, né? Onde ficavam todas as delegações, né? Os alojamentos. E conta um pouquinho como é que foi essa chegada, né? Essa preparação até a estreia, né? A saída do ônibus, o encontro com outras delegações. Conta um pouquinho dessa história do ônibus aí, que o técnico Walter Zaparoli pediu para vocês dizerem que tinham vindo de avião. Rapaz, começa que nós já saímos daqui de Marília, rapaz, alertado de que tínhamos que levar roupa de cama, que lá ia ter só o beliche, o colchão, para a gente levar biscoito, que lá a gente não sabia como ia ser a alimentação. Então o pessoal adquiriu umas caixas de biscoito da fábrica daqui de Marília, e a gente acabou levando. E quando nós fomos pegar o ônibus, a prefeitura mandou um micro-ônibus para a gente. E micro-ônibus não tem bagageiro, né? E aquele micro-ônibus, banco seco, né? Que não reclina nada, é curto, né? E a gente não tem bagageiro, a gente foi montuando as malas lá no fundo, né? A gente enrolava os cobertores com o travesseiro junto, ficava aqueles negócios compridos assim, parecia um charutão. E, rapaz, a gente não... O ônibus pegava 80, ele começava a balançar todo, tinha que diminuir a velocidade, demoramos umas 8 horas para chegar lá em São Paulo, rapaz. Aí chegamos lá em São Paulo, cara, quando nós paramos na frente do Pacaembu, que nós levantamos do banco para descer, nós olhamos no pátio, assim, na frente do Pacaembu, né? Pô, os jogadores do Internacional, com aqueles agasalhão vermelho, como mais lindo do mundo, 3, 4 conversando aqui, olhamos assim, os caras do Cruzeiro, aquele tudo azul, né? Rapaz, e nós não tínhamos nem um uniforme de viagem, uma camisa de viagem, né? Cada um viajou com a sua própria roupa mesmo, aquela bagunça, né? E parecia realmente um time de várzea, rapaz. Aí eu levantei. Não muito diferente de hoje, então, né? Time de várzea, né? Aí o pessoal falava assim: desce. Não, vou descer não, tô com vergonha, rapaz. Os caras começaram a olhar, né? Aquele ônibus parou assim. Desce, eu não vou descer não. Aí ficou aquele empurra, e todo mundo ali apreensivo. A palavra falou assim: não, faz o seguinte, se alguém perguntar, fala que nós viemos de avião, e esse ônibus aqui veio buscar a gente só no aeroporto, trouxe nós do aeroporto até aqui só. Mas não tinha jeito, que o ônibus está escrito assim, Prefeitura Municipal de Marília, né? Então não tinha jeito, essa mentira não ia pegar, né? Até que um foi empurrando o outro, e nós, baixamos a cabeça e fechamos o olho, e passamos por meio do pessoal, e fomos entrando, né? Aí pegamos o último alojamento, né? Porque nós somos a última equipe a chegar, cada um foi chegando, e é claro, as equipes grandes foram ocupando os melhores alojamentos, né? Acabou ficando o menor e o pior alojamento existendo no Pacaembu, ficou para nós, mas graças a Deus isso serviu como motivação também para a gente. Ronaldo, só aproveitar o momento, colocar algumas fotos, podemos seguir algumas fotos, ô Nicolas? Pode colocando, eu vou pedindo para você passar, à medida que a gente vai comentando um pouco sobre elas. Essa daqui é da capa da Folha de São Paulo, essa ideia da matéria da Folha de São Paulo, depois que o Marília foi campeão em 79 diante do Fluminense. Vai ter time bom, vai ter bom time juvenil lá em Marília, né? Era a manchete. Aí a imagem não está tão nítida, mas fala sobre a partida da vitória do Max sobre o Fluminense por 2-1. Podemos mudar então a foto? Aí, não, isso. Essa daí já no estádio do Canindé, o Pedro Pavão ali, né? O ex-presidente do Marília. Quem são os dois jogadores do MAC ali à direita? É o Roberto, que era o capitão. Falecido, né? Falecido, E o Sérgio. E o Sérgio, né? O Sérgio era opção, mas ele acabou jogando também. O Pavão tá levantando a taça, você sabe quem são os dois ao lado dele?
Não, acho que não são de Marília, são representantes da federação. Olha, uma camisa daquela que está indo para o Gino, viu? Que eu Uma tenho camisa ela. de 79, Ronaldo? Olha que coisa, hein? Essa é histórica, hein? Essa é histórica. Histórica. Podemos passar a próxima foto? Aí é a recepção, né? Isso. Carro do Corpo de Bombeiros. Lá no fundo, ó. Prefeitura. Aquele de camisa vermelha lá com a bandeira do Brasil sou eu. Luiz Andrade. Essa foto, inclusive, do Luiz Andrade, eu peguei há muitos anos. E a chegada, né, da delegação em Marília, desfile em carro de Corpo de Bombeiros, um título histórico para o Marília, não poderia ser diferente, né? Podemos passar a próxima foto. Tem mais uma. Aí, ó. Esse é do time. Aí você escala, né? Eu vou começar ali da ponta esquerda ali, pelo alto, o técnico Walter Zapparoli, e acho que ali aquele cara de laranja ali é um tal de Luiz Andrade, né? Aí você continua, Luiz. Tem a camisa até hoje, rapaz. A luva, tem tudo. Tudo até hoje? Tem, até a bola do jogo eu tenho. Não fala isso não, senão o Gino vai querer comprar seu. Aí o Julião. O Júlio, zagueiro, né? Falecido também. Faleceu, Júlio? Faleceu em um acidente. E o Amadeu, o Fernando. O Amadeu é irmão do Cícero. Do Cícero, que jogou na Portuguesa. Isso. Né? O Amadeu também chegou aí para a Portuguesa, depois da Copa São Paulo. Eu cheguei a jogar com o Amadeu, não lembro, acho que foi no Amadeu era volante. Foi no Ferroviário que acho que eu joguei com ele. Jogou. Amadeu era volante, mas um volantaço, cara. Jogava muito mesmo. Podia descer os dois laterais que ele dava um jeito de cobrir os dois lados. Fera. Eu acho que ele jogava mais que o próprio Cícero. Jogava muito, jogava uma disposição, uma força. Ele tinha umas perninhas de sabiá, fininha, mas rapaz, ele tinha uma força, uma batida na bola. Ele tá em Marília ou não? Será? Tá em Marília, trabalha como pedreiro, rapaz. Uma pena. Poxa vida. Podia ter feito a vida. Aí depois o Fernando, que era o nosso lateral direito. O Marquinhos, que acabou a Copa São Paulo, acabou indo pro São Paulo, né? Jogou no time do Tele Santana, Isso. E ele jogou na base com o Visoli. Lembra do Visoli? Chegou a jogar com o Visoli. E o Deléo... E jogou no Ferroviário também com o seu Laor comigo lá. Jogou, exatamente. Aí o Deléo, lateral esquerdo. também, viu, Jorge? Tá vendo, né? Tô vendo. Vai faltar eu ali na ponta. Aí o Deléo, lateral esquerdo, e o seu Albino. O seu Albino era... Cuidava das categorias menores, sabe? Eu posso contar uma história do seu Albino? Claro. Não, mas não é uma história do seu Albino. Eu estava na escola, estudava no Bicudo, né? E estava falando... Daqui a pouco volta a foto, tá? E a professora estava falando sobre albinismo, né? A pigmentação da pele. Aí a professora falou, alguém conhece algum albino? Eu levantei a mão e falei que conheci o seu albino. Isso é fato, né? Ela perguntou se conhecia algum albino, eu falei, eu conheço o seu albino aqui. Mas vamos voltar lá para foto. Aí o menininho é o filho do Zapparoli ali, à esquerda. Ele hoje é preparador físico. Dino Jefferson Zapparoli. Dino Jefferson? Dino Jefferson. Nome de artista isso aí. É o Luiz Silvio. Nossa, que mala, hein? O Roberto, que era o capitão do time, também falecido. Toninho Vieira. O Jair e o Carlos Alberto Borges. E uma coisa interessante. O Toninho Vieira, ele vinha entrando nos jogos, era volante também, mas não era titular. Na época, todos os jogos teve um ponto esquerda chamado Peri. É apelido, né? Periquito. A gente chamava de Periquito, apelido Peri. Ele jogou todos os jogos. Na final, o Zapparoli resolveu entrar com um esquema diferente, com 2 volantes, e ele ficou de fora. Sabe, ele ficou muito chateado, nós procuramos conversar bastante com ele, né? Mas é uma situação assim que você vê, ele praticamente jogou todas e na final ele acabou... E só para destacar, Ronaldo, muita gente está observando e falou, mas cadê Márcio Rossini, Jorginho, né, o Paulo César, goleiro? Nessa ocasião, né, nessa disputa da Taça São Paulo, eles haviam sido convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Então esses 3 atletas, né, o Jorginho e o Márcio Rossini, faziam parte dessa equipe, mas não disputaram a Copinha por estarem com a Seleção Brasileira. Porque era você assim, ver a força que o Marquinhos tinha. Era assim, esse time era o time que disputava o Campeonato Paulista. E eu já jogava, porque o Paulo César já estava no profissional, o Márcio já estava no profissional, o Jorge no profissional. E só que quando tinha uma competição mais forte, que nem tiro curto, como também foi a Taça Cidade Londrina, nós somos campeão da primeira Taça Cidade Londrina. Aí o Paulo César desceu, o Márcio desceu, o Jorginho desceu, nós fomos lá e jogamos a Copa Cidade Londrina. E aí era para eles estarem também. Só que aconteceu deles serem convocados para a Seleção Brasileira, e na época era sub-20, mas eu tinha 17 anos, o Marquinho tinha 17 anos, sabe? Então, jogadores assim, sub-17, que acabou, como eu falei para você, a sucessão era natural, que a gente nem sentia.
Eu com 16 anos já disputei o Campeonato Paulista e já comecei a ficar no banco do profissional alguns jogos, por necessidade. Então, acontecia isso muito naturalmente dentro do Marília. Coisa difícil hoje de ver nos times, né, do interior acontecer. E é muito mais difícil ainda, se for ver, que antes você mantinha a equipe durante o ano todo, né? Agora não, Jorge. Agora é aquele aluguel. Difícil. É uma pena, até porque hoje os empresários têm o passe do atleta. Antigamente não, né? O Luiz pode até falar com propriedade. O jogador da base, ele pertencia ao clube, mesmo que muitas das vezes ele ficava sem receber do clube, mas ele não podia se transferir para um outro sem o consentimento do clube onde ele estava. Então, ele acabava ficando preso ao clube, mesmo não recebendo o salário. Então, era uma situação também muito diferente. Vamos deixar também bem claras as coisas, né? Hoje em dia, se o atleta está registrado pelo clube e ele fica 3 meses sem receber, ele já pode ir acionar a justiça e pedir o desligamento, né, Luiz? Exatamente. Isso aí, o jogador ele poderia ficar 5 anos sem jogar, para ninguém. Mas quando ele voltasse a jogar, ele tinha que jogar pelo clube, ele já era do clube. Mas se ele fosse jogar para o outro clube, ele tinha que buscar a liberação dele no clube de origem, que ele era registrado na Federação Paulista de Futebol, que no caso, né, entre nós aqui, era o Marília, né? Sim. Então, bom, a gente está chegando ao fim do bloco. No próximo, a gente vai falar já da semifinal contra o Juventus na Rua Javari, né? Porque hoje completa 40 anos daquela partida. E a gente vai falar sobre a decisão também contra o Fluminense, inclusive com imagens dos gols daquele jogo no Canindé, em que o Maquinho venceu por 2-1. Então, muito ainda assunto Taça São Paulo, aqui com o nosso amigo Luiz Andrade. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, um programa mais que especial hoje, relembrando o título da Copinha que o Marília conseguiu há 40 anos atrás. E só para a gente chegar no jogo da semifinal contra o Juventus, né? Rapidamente, então na primeira fase o Maquinho jogou contra o Atlético Mineiro na primeira rodada, empatou 1-1, venceu o Corinthians por 1-0 e depois bateu o Brasília por 2-1.
Maquinho estava no grupo 2, terminou em primeiro lugar, com o Corinthians ficando na segunda colocação. Nas quartas de final, o Alviceleste enfrentou o Cruzeiro, o Algoz Cruzeiro do Maquinho, né? Que foi eliminado ontem pelo São Paulo, inclusive nas quartas de final da Copa São Paulo nas penalidades. O Maquinho venceu por 1-0 o Cruzeiro e aí na semi encarou o Juventus da Moca. Eu conversei com o Walter Zaparoli, Ronaldo, técnico do Maquinho na ocasião, e ele me disse, olha Jorge, aquele para mim contra o Juventus foi o jogo mais complicado, até mais complicado contra o Fluminense. Eu falei, mas por quê? Porque o Juventus saiu na frente. Então a gente não estava acostumado a sair atrás no marcador, né? A não ser contra o Atlético Mineiro na estreia que a gente empatou. Então numa semifinal você já sai atrás no marcador no Canindé, né? O jogo foi no Canindé, tomou 1-0, mas 2 minutos depois o Roberto empatou o jogo 1-1. E aí a partida foi para as penalidades. E aí nas penalidades, né, ô Luiz, você até havia me contado na matéria que eu publiquei hoje no Jornal da Manhã, de que antes das penalidades máximas, né, um Canindé lotado, até porque, se eu não me engano, logo na sequência teria o jogo entre Fluminense e Portuguesa, que o Fluminense acabou vencendo a Portuguesa por 4-1 e foi para a decisão. O seu Leandro Presumido, né, coordenador da base, estava presente antes da batida dos pênaltis e conversou com vocês, né? Conta um pouquinho daquele momento e conta da sequência dos pênaltis também, que você não pegou nenhum, mas poderia ter pegado o último se o jogador tivesse acertado o gol, né? O seu Leandro, como o seu Gilberto Pastore, né, eles eram diretores do departamento amador e eles eram muito atuantes no departamento amador, né? E quando nós chegamos na semifinal, já foi uma conquista, né? Porque nunca um time do interior paulista tinha chegado numa semifinal da Copa São Paulo, né? E nós empatamos com o Juventus e a decisão, né, teve a prorrogação, ficou empatado e a decisão ia para os pênaltis. O seu Leandro, naquele intervalo, né, do final da prorrogação para a batida dos pênaltis, ele reuniu a gente e ele falou assim, gente, o que vocês fizerem daqui para frente é lucro. Pode ir lá bater o pênalti tranquilo, porque vocês já fizeram história, né? Porque nunca um time do interior chegou onde vocês chegaram. Então vocês já são protagonistas de muita coisa. Então vocês fiquem tranquilos. O que vocês fizerem daqui para frente vai ser lucro para vocês. Aí aquilo deu muita confiança para o nosso time, né? Aí começou a sobrar batedor de pênalti. Ao contrário de quando você às vezes não recebe esse apoio, né? Um fala, me dói aqui, hoje eu não estou bem, não sei o que, todo mundo quer pular fora da responsabilidade, mas lá não. Tanto é que o Amadeu, ele já chegou para usar a prova e falou assim, olha, eu quero bater o último que eu vou furar a rede. Falei, desse jeito. Se eu não furar a rede, se o goleiro ficar na bola, eu levo ele com bola e tudo para dentro da rede, mas eu vou bater o último para me decidir. E foi o que aconteceu, mas sobrou para ele decidir. E no Paro Ímpar, né? O Roberto já ganhou no Paro. Vocês já ganharam no Paro Ímpar, né? Para ver quem batia primeiro ou quem defendia, né? Aí o Roberto foi tirar o Paro Ímpar, o Roberto falou assim: e aí, Luiz, vamos defender ou vamos bater primeiro? Eu falei: não, vamos sair pegando logo, vamos deixar os caras bater primeiro, que se sair pegando já é bom. Puta, mas aí nós demos um azar, né? Porque aí os caras bateram e fizeram o primeiro pênalti. Aí o Roberto foi bater, que era o cara que tinha empatado o jogo para nós, bateu para fora. Nossa, aí, né, deu aquela gelada. Eles bateram o segundo pênalti e fizeram 2-0. Aí nós fomos 2-1. Aí no terceiro pênalti o Juventus estou para fora. Aí nós empatamos o jogo. Aí no quarto pênalti eles fizeram o quarto pênalti, nós também fizemos. Aí o quinto pênalti, o jogador bateu. Eu adivinhei o canto, não sei se ele viu eu saindo, mas ele não quis mudar, ele quis tirar muito, jogar muito no canto, e ela acabou pegando no pé da trave e saindo para fora. Aí sobrou aquilo que o Amadeu tinha profetizado antes da batida do pênalti, ele que ia decidir. E realmente, rapaz, eu vou falar para você, se o goleiro põe a mão, acho que arrancava a luva do goleiro, porque ele deu uma pancada no meio do gol, cara, que aí foi só comemoração, graças a Deus. Bom, Ronaldo, domingo então completa 40 anos do título, né? Porque a gente está acostumado a ver a final da Copa São Paulo no dia 25 de janeiro, que é a data do aniversário da cidade, né? Mas naquela época não, a final foi no dia 20 contra o Fluminense. E eu até recordei, peguei uma matéria que eu havia escrito em 2009 do MAC, quando completava 30 anos dessa conquista. Eu entrevistei o Luiz Silvio, ele falou que antes do jogo, ele foi num orelhão ligar para a família, né?
para conversar com os familiares, para falar da situação. O goleiro do Foi ligar para a Jane? Para a Jane. E ele estava... O goleiro do Fluminense estava usando... Estava usando o orelhão. Aí ele estava conversando com a namorada dele, o goleiro do Fluminense. Esse título já é nosso, e o Luiz Silvio ouvindo. Esse título já é nosso, a gente vai enfrentar um time aí com uma cidade aí com nome de mulher, né? Desdenhou bastante. Tá bom, beleza, né? Aí o Luiz Silvio fala, quando ele terminou de falar, aí eu fui no alojamento, falei pro grupo, o cara do Fluminense falou isso do nosso time. Aí, no jogo, quando o Jair fez o segundo gol, o gol da vitória, segundo o Luiz Silvio, o Jair pegou, mostrou a bola pro goleiro e falou assim, leva para sua namorada agora, e o nome do time é Marília. Desse jeito. Então foi algum dos casos também daquela decisão. Contou isso aqui já no programa. Contou, né? Havia contado aqui, né? Aquela final... Bom, antes do Luiz Andrade falar qualquer coisa, acho que é até melhor a gente colocar as imagens. Podemos até com o áudio da época, depois a gente reprisa essas imagens sem o áudio, mas primeiro com o áudio daquela vitória do MAC. Então, 2-1 para cima do Fluminense num Canindé lotado. Vamos acompanhar. No de 79, o Fluminense volta a disputar uma final, mas perde para a grande surpresa do ano, o Marília, do interior de São Paulo. Dos juniores do Marília saem o goleiro Silas, que passa pelo Santos e acaba campeão pela Inter de Limeira em 86. E Jorginho, ex-Palmeiras, ex-Corinthians e seleção brasileira, hoje craque no Japão. O MAC lavou a alma. Esse foi o único título dele na Taça São Paulo. Lançamento para Jair. A posição era duvidosa. Jair é o segundo do Marília. Jair, camisa 10. 2 para o Marília, 1 para o Fluminense. 11ª Taça São Paulo de Futebol Juvenil. Momentos, né? Parece que foi ontem, né? Nem tinha. Luiz. Tempinho bom que não volta mais, né? É emocionante. Sem dúvida alguma. Bom, Luiz, você se lembra você estava comentando até em off aqui pra gente no intervalo, de que o MAC fez 1-0, que a gente viu o Luiz Silvio, depois sofreu um empate, e que você e o Júlio tiveram uma discussão ríspida antes de ir pros vestiários, né? Porque o gol do Fluminense já foi nos acréscimos, né? Talvez o último lance da partida. E foi uma falta e houve um cruzamento no primeiro pau, que teve um desvio e depois o jogador do Fluminense pegou de voleio e fez o gol. E o Julião, ele quis me acusar de que eu deveria ter saído na bola, e eu falei que não, que ali não era bola minha não, que ele que tinha que ter ido na bola. E começamos a discutir no campo, o juiz terminou o jogo, naquela discussão de nervosismo ali, por ter tomado gol, e a gente fica bravo quando toma um gol. E o juiz terminou o jogo, rapaz, e nós entramos no túnel ali do Canindé, se pegando de tapa mesmo, e um empurrando o outro, e aí entrou o pessoal junto e foi acalmando. Aí nós continuamos discutindo dentro do vestiário, o Zaparola já entrou mandando todo mundo calar a boca, e assim foi, né? Mas foi uma discussão, uma briga assim, que por um objetivo comum do grupo, né? Mas nem por isso, depois nós ficamos de mal, essas coisas aí, sem conversar um com o outro, nada disso. A gente brigava dentro de campo para aquele objetivo ser alcançado, né? E aqui o Cláudio Fernando Mataru, que na verdade é o nosso amigo Cebola, grande Cebola. Grande Cebola está dizendo aqui, ser humano maravilhoso, profissional exemplar e grande amigo, se referindo ao Luiz Andrade. Cebola falou que foi você que aprendeu a jogar futebol com ele, viu, Ronaldo? E não o contrário. Olha, eu vou te falar uma coisa, o Cebola também jogava alguma coisa. Alguma, não tudo também, assim. Esses dias eu vi o Cebola, até recentemente, Ronaldo, quando o Cebola estava assistindo nosso programa, e eu comentei aquilo, né? Ele viu, aliás, você comentando, o Cebola aprendeu muita coisa comigo, né? Aí eu encontrei o Cebola no circo, né? E a gente tava jogando bola, o Cebola ainda pratica futebol e joga muito bem ainda, por sinal. O nome certo, pratica futebol, não joga, né? Pratica. Aí ele fez uma pataquada lá, né? Uma das raras pataquadas, né? Porque o Cebola realmente joga muita bola, tem uma técnica muito apurada. Eu falei, realmente você aprendeu com o Ronaldo isso daqui, né? Ele falou, o duro que eu vou ter que concordar com você, ele falou pra mim, Cebola, obrigado, viu? Né, Jorge? Eu te contar, viu? Olha o que me sobra também. Tá certo. Só que teve o seguinte, viu, Jorge? Nós contamos a história que nós somos de micro-ônibus, né?
Só que nós voltamos de Expresso de Prata, meu. Aí, campeão é outra história, né, Luiz? Voltamos chique, hein? Foi de busão aí da prefeitura e voltou de pratão? Exatamente, voltamos de prata. Teve bicho na época, Tião, ou não? Que nada, bicho não existia, no departamento amador não tinha. Mesmo uma conquista dessa? Não tinha. Não tinha nada. O que você tem mais de recordação dessa taça, Tião? Assim, a gente tem bastante lembrança, né? Apesar de muita coisa, né? Acaba se perdendo pelo esquecimento e tudo, mas muita coisa. Nossa, é como se estivesse vivendo assim esses momentos até hoje, né? A taça parece que já foi amassada durante a partida, né, Luiz? Parece que deu um chute, a bola... Deléu, né? O Deléu, ele saiu numa antecipação e saiu chutando, né? Chutando para fora da arquibancada, que nós estávamos ganhando o jogo. E encontrou o troféu na frente, né? Bateu e amassou, e ela caiu e tudo. Mas não tem problema, né? Aí a federação disse que aquela ia ser uma taça para a gente trazer só para representar, que eles iam confeccionar uma outra, né? Está esperando até agora, né, Tião? Até hoje não veio, né? Estamos esperando até agora, viu, Jorge? Vamos esperar até o fim do programa e ver se ela chega. Tem até um comentário do Pavão na época, que eu entrevistei o Pavão em 2009 a respeito desse jogo. Ele disse que o clima era de tanta euforia por parte do Fluminense, do já ganhou. Ele disse aqui, antes da partida, a Rede Globo filmava os jogadores do Fluminense dançando junto com uma escola de samba que eles trouxeram lá do Rio de Janeiro. Você se recorda de alguma coisa do tipo, Luiz? Não, isso aí eu não me recordo não, mas que eles estavam com excesso de confiança, eles estavam, porque a gente convivia muito com eles, né? Ali na hora do orelhão, no refeitório, porque o alojamento do Pacaembu, ele tem um banheiro, tinha, né, na época, um banheirão coletivo, então a gente tomava banho todo mundo ali, né? Acho que 20 chuveiros ali, então a gente estava tomando banho, eles chegavam para tomar e a gente ficava escutando os papos. E os papos era justamente isso, igual o Luiz Silvio falou aí, sabe? E eles tinham uma promessa que se fosse campeão iam voltar de avião, e já falavam para que horário que eles iam chegar no aeroporto, para os pais ir buscar, a namorada ir buscar, não sei o que. E a gente, tudo que a gente ouvia, a gente levava para o grupo, né? E isso foi deixando a gente cada vez mais motivado para enfrentar esse adversário aí, para fazer eles conhecerem o Marília, né? Que até então era só deboche a nosso respeito. E graças a Deus tudo correu bem para o nosso lado. O que o Tião não contou aí, que o retorno do Fluminense foi nesse busão, micro-ônibus de Marília. Micro-ônibus nós emprestamos. Micro-ônibus nós emprestamos para eles, irmão. Eles iam voltar de avião, né, Tião? Ronaldo, e como eu disse até no bloco anterior, né, o Fluminense, naquela época, era o maior vencedor da Copinha, né? A Copinha tinha começado em 1970, 79, né? Então eram poucas edições até então. E o Fluminense tinha sido campeão em 71, 73 e 77. Né? Então já tinha uma história, já era tricampeão. Em 8 edições. Já era tricampeão, então já tinha uma história muito boa na base, né? E aí enfrentou o Marília na decisão, acabou caindo diante do Alves Celeste, o primeiro clube do interior paulista a conquistar o título da Copa São Paulo Júnior, né? Na ocasião, o campeão, para você ter uma ideia, né? Quando a gente destacou, eram apenas 16 agremiações na Copinha de 79, Ronaldo. Em 78, o time que tinha levado o título da Copinha foi o Internacional. E o Internacional, num grupo com o São Paulo e mais outras duas equipes que me falha a memória agora, não passou da primeira fase. Foi campeão em 78 e em 79 não passou da primeira fase. Então, era realmente um torneio de muito alto nível. Qualidade. E mesmo sem alguns dos principais atletas também da base, como a gente citou, né, o Jorginho, o Márcio Rossini, o Paulo César, o lateral também, Reinaldo, porque eu estava vendo uma matéria na época que eu havia escrito, Ronaldo, jogadores que já tinham jogado profissionalmente pelo clube não podiam jogar no amador. Então o Jorginho e o Márcio Rossini de qualquer maneira já não podiam jogar na base, naquela Copa São Paulo. Então mesmo assim o Alves Celeste tinha uma geração fantástica, né? É a maior geração da história do Marília, com certeza, né? E para você ver, dá uma olhada em goleiros, né? Na época tinha o Paulo César, que era 6-0, depois vinha eu, 6-1, tinha o Mário César 62 e o Sérgio Nery 63. E ele fala aqui do Silas, na matéria fala do Silas. O Silas não era nessa época, né? Não, o Silas nunca jogou na base do Marília. O Silas ele veio do União Bandeirante para o Marília, já como profissional.
Então na matéria fala aí, porque pelo que eu senti também dessa matéria que mostra os 3 gols do Marília, Ronaldo, eu senti também que assim, era uma matéria que já foi feita em 80 e tralalá também, porque o cara não sabia muito a edição. A gente está vendo aí novamente as imagens, né, do Canindé lotado para aquela partida, né? E choveu muito naquele jogo, né, Luiz? Ajudou muito a gente, viu? Ajudou muito, porque o time do Fluminense era muito técnico. Ele queria que você pegasse essa bola aí, que legal ele também, hein? Não, esse daí foi o gol do Luiz Silvio. Ele queria que eu pegasse no gol, não, ele queria que eu pegasse. Ele queria que devia ter saído não dava. O Luiz Silvio fez o primeiro gol, né? Sim, o Luiz Silvio fez o primeiro gol e aí o Jair, né, o segundo, né? Os 2 gols, passe do Roberto. Falecido Roberto. Eu queria que passasse de novo, né? Só a gente está quase no finzinho do programa, que repetisse os gols. Pois não, Jorge? Não, só para lembrar também que há alguns anos, poucos anos, o Luiz Andrade se reencontrou com o goleiro do Fluminense aqui em Marília, né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história, Luiz. Como é que foi esse reencontro? É que a gente estava fazendo amistosos. Chamava aí. Luiz também, né? Luiz também. E ele estava como treinador do Sub-20 do Grêmio Prudente, né? Junto com o Parraga lá, como treinador. E eu estava no Marília. E eles fizeram um amistoso aqui contra a gente. E eu fiquei sabendo, aí nós fomos lá, conversei com ele, tiramos foto, relembramos as histórias aí. Né? Foi muito legal. Ele lembrou de alguma coisa? Poxa, né? Aquele título era nosso, o que vocês foram fazer lá, né? Não, ele só elogiou o nosso time. Aí ele conheceu o nosso time. Aí aprendeu, né? Aprendeu que tem Marília, né? Tá certo. A gente está no finzinho do programa, Jorge. Algum outro destaque? Eu acho que do MAC, né, Ronaldo? Teve uma reunião hoje pela manhã. Antônio Carlos Sojinha, o diretor Rodrigo Ortega, a comissão técnica do Sub-20, Daniel Sabino, Alceu, preparador físico, o Dalto Casagrande, o preparador de goleiros, o Guilherme Silva, né, o Sorriso, até mesmo o secretário de esportes, Eduardo Nascimento, estava presente. Liguei para o Sojinha para saber sobre essa reunião, apenas para o início de conversa, para um futuro acordo com o Daniel mesmo, para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, a Bzinha, que vai começar no dia 7 de abril. Ainda essa semana deve já haver a confirmação oficial do Daniel como treinador do Alves Celeste. Tá certo. Não vai dar para dar os abraços aqui, mas eu vou deixar o abraço para o Tião, já agradecendo a participação dele aqui. Afinal, 40 anos de sucesso aí. O Grecim 2000 está fazendo sucesso aí. Você tem algum abraço especial, Tião? Tenho. Eu mandar um abraço pro seu Ica. O Ica? Vice-presidente? Eterno torcedor do Marília, hein? Seu Ica, um abração pro senhor, viu? Vice-presidente? Beijo no coração. Isso, seu Ica, vice-presidente do Marília. Na época o Ica já ia pro estádio também, Luiz, da sua época? Não, ele só torcia. O seu Ica na época trabalhava, né? Ele não tinha tanto tempo igual ele tem hoje. Hoje ele Hoje sobra tempo. Hoje ele é marajá. Hoje ele tem 48 horas no dia, né? 48 horas. Tá certo. Tem alguma coisa especial, Jorge? Acho que é só isso, Ronaldo. Hoje já foi um programa muito especial já. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui e retorna ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.